Boa noite para todos. Vamos a mais uma aula da nossa disciplina Fundamentos do Planejamento Esportivo, no nosso período letivo especial. Na aula de hoje, nós vamos conversar mais uma vez sobre etapas do planejamento estratégico e vamos conversar sobre objetivos e estratégias. Muito bem, sobre objetivos. Mais uma vez, nós vamos aqui adotar, em relação aos objetivos, o que nós fizemos com relação ao planejamento. Vamos comentar primeiro sobre aquilo que constitui característica dos objetivos, ou características dos objetivos. É importante destacar que objetivos ocupam o lugar central de uma organização. Aliás, objetivos ocupam o lugar central, inclusive, na prescrição dos exercícios, porque se nós não tivermos objetivos claros quanto a isso, há uma grande possibilidade da nossa prescrição dos exercícios não resultar em aprendizagem e nem condicionamento físico. Os objetivos formam a conexão entre a missão, visão, valores, estratégia, planos e programas. Assim que nós idealizamos uma iniciativa e entendemos que essa iniciativa tem uma missão, nós temos também uma visão em relação ao que pode ocorrer, acreditamos em valores que devam nortear essa iniciativa. Nós temos a necessidade, como vocês ou alguns de vocês já estão organizando, de estabelecer uma matriz SWOT de pontos fracos, pontos fortes daquilo que nós estamos imaginando e também das oportunidades e ameaças em relação ao ambiente daquilo que nós imaginamos. Bem, feito isso, nós traçamos os objetivos, e os objetivos, eles são exatamente os elementos conceptuais, os elementos de conhecimento que vão estar fazendo essa conexão com a missão, com a visão, os valores. Nós vamos ver depois com relação às estratégias e, é claro, planos e programas. Por isso, os objetivos eles devem ser factíveis, ou seja, devem ser realizáveis e virar fatos, não devem ser meros sonhos. Eles devem indicar prazos também, pessoas responsáveis e, claro, meios para que possam ser, de fato, alcançados. Os objetivos são, portanto, enunciados, frases sobre os estados futuros. Lembram, planejamento é um processo que tem a ver com o estado futuro de qualquer coisa que se esteja pensando mais adiante. E os resultados que pretendemos ver concretizados para uma organização mediante a implementação de determinadas ações que são próprias dos processos administrativos. Então, é uma frase elaborada com algo que se deseja e se pretende realmente que ocorra no futuro, já tendo em vista os resultados que devem ser alcançados pela iniciativa, pela organização, seja ela de que tipo for, mediante, por meio da implementação de ações que são realmente ações típicas dos processos administrativos. É importante nós termos em mente que os objetivos, eles então seguem a missão da empresa, são objetivos estratégicos porque pensam a empresa como um todo ou a iniciativa
que se vá idealizar como um todo. São táticos porque eles indicam as formas pelas quais nós vamos alcançar exatamente os objetivos que nós temos em mente. Os objetivos estratégicos são objetivos gerais para onde nós devemos seguir, os objetivos táticos são objetivos que são mais direcionados, e os objetivos operacionais são aqueles que estão diretamente ligados aos projetos. Tá? Por exemplo, eu tenho uma determinada missão do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a missão destaca que eles irão desenvolver estudos e programas relacionados com atividade física na obesidade mórbida. Bem, aí são elaborados objetivos estratégicos. De que forma nós iremos atender essa missão? Bom, essa missão vai ser atendida pelo meio de fornecimento de atividades físicas que sejam propícias para as pessoas com obesidade mórbida, paralelamente ao atendimento de profissionais de várias disciplinas, como medicina, como nutrição, como fisioterapia, como educação física, como serviço social, como psicologia. E depois são elaborados os objetivos táticos. Que atividades serão elaboradas dentro dessas disciplinas diferentes? Por exemplo, na nutrição, o que é que será organizado em relação à disciplina nutrição? Fisioterapia, o que é que vai ser considerado? Educação física, serão consideradas atividades terrestres, aquáticas, só terrestres, ou só aquáticas, as duas juntas, certo? Quais atividades? Bem, uma delas será a hidroginástica, perfeito. Então, hidroginástica entra nos objetivos operacionais. E as atividades de hidroginástica terão objetivos específicos para atender esses objetivos operacionais que estão ligados aos táticos, aos estratégicos dessa missão do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, agora vamos aqui a uma consideração sobre os objetivos que foram estabelecidos para a nossa Escola de Educação Física por ocasião do planejamento estratégico que foi elaborado para a nossa escola. Nós já comentamos sobre isso em aulas passadas e foi publicado em 2010. O documento a esse respeito, que já foi disponibilizado para vocês, e qualquer coisa vocês podem ir lá e conferir, tá? Ele fez uma apresentação destacando objetivos estratégicos por fator crítico para o sucesso. Foram vinculados objetivos tendo em vista fatores críticos e, claro, a intenção era o alcance desses objetivos para o sucesso que se pretendia. Então foi levado, inclusive, em conta o seguinte, como fatores críticos, eventos esportivos no Rio de Janeiro. Provocar a reflexão, levantar possibilidades e estabelecer projeto sobre o desenvolvimento da escola nas diversas opções que a década esportiva irá proporcionar, utilizando o potencial existente deixe-me ver aqui, dentro do ensino, da pesquisa e da extensão. Foi estabelecido um prazo em relação a isso, como vocês podem observar aí, havendo uma até prorrogação para março de 2011,
um período para divulgação em 2011, e a realização ainda dentro de 2011, com um responsável que, na época, foi designado como o professor Valdir Mendes Ramos, que era, então, o diretor na época em que houve a publicação do planejamento estratégico. Um outro fator crítico, né, na elaboração desses objetivos foi justamente o crescimento do esporte na promoção da saúde e da qualidade de vida, né? E viu-se a necessidade de formular objetivos estratégicos de adequação à formação docente da demanda exigida pela sociedade. E, nesse caso, o curso de bacharelado é o curso, e foi o curso pensado na ocasião como o mais propício em relação a isso, embora, claro, os cursos de licenciatura também tenham uma missão importantíssima nesse tocante, em se tratando do ambiente escolar. O problema é que, nos últimos 20 anos, os cursos de licenciatura não têm dado a devida atenção para a saúde na escola, e há um discurso, às vezes, nos cursos de licenciatura, que é biológico-fóbico, porque acusam de biologização sem nunca dizerem o que é essa biologização, e algumas disciplinas são retiradas do curso de licenciatura como se elas não fossem ser importantes na escola. Tá? E isso tudo tem desvirtuado, inclusive, no meu entendimento, a formação importantíssima que o professor de educação física deve ter na escola para orientar não só as crianças, mas os pais das crianças com relação a vários aspectos, por exemplo, ligados ao crescimento e ao desenvolvimento. Quem é que vai fazer isso no ambiente escolar? Mas e o professor de educação física que não estiver preparado para isso, terá essa capacidade? E não se observa, né, nos TCCs, de um modo geral, e em congressos, eu não vejo trabalhos ligados à realidade escolar falando do crescimento e desenvolvimento dos alunos nas escolas, falando sobre desvios posturais nas escolas. É algo que já naquela época a gente comentava com preocupação e isso piorou, né, infelizmente. Mas vamos lá, voltando aqui ao nosso assunto, houve um prazo estabelecido com relação a isso até 2012, foram indicados ali mais 4 professores, o professor Marco Garcia, que não está mais na nossa escola, está na Universidade Federal de Juiz de Fora, o professor João Pedro, que foi aluno do bacharelado, hoje trabalha na Universidade de Chicago, Luiz Felipe e outros colegas, o professor José Maria, inclusive, que foi vice-diretor da escola, foi diretor adjunto também, e o professor Renato. Mas os objetivos não foram só esses. Tivemos objetivos realizados às pessoas e cultura organizacional, aos recursos, aos alunos. Observem que tudo isso com a explicação, né, do porquê de cada objetivo, dos prazos e dos responsáveis. Leiam com calma isso, né, no nosso material que vocês possuem a esse respeito. A questão é que nem todos esses objetivos foram devidamente alcançados, né, como deveriam ter sido alcançados, mas a maior parte foi, sim, de fato desenvolvida a partir da gestão seguinte, quando eu estive diretor. Houve uma preocupação realmente em aproveitar o período da década esportiva, né, como está listado lá no primeiro objetivo estratégico, e houve também uma atenção com relação à pós-graduação. Nós consolidamos o mestrado e implantamos o doutorado. Estava previsto até dezembro de 2014. Eu não estava aí nessa época entre os responsáveis, porque eu estava preocupado com a coordenação do curso de bacharelado nessa época,
não participei dessas discussões, só que quando eu estive diretor, eu fiz uma convocação nesse sentido, contei com a colaboração dos professores Roberto Simão, Verônica Salerno e do professor Alexandre Palma, que hoje é vice-diretor da escola, e conseguimos que a CAPES entendesse a realidade nossa, que já permitia a implantação do doutorado, e nós conseguimos que o doutorado passasse a funcionar a partir de 2015. Foi um objetivo que foi de fato alcançado entre a maioria desses que vocês vão ler e que foram de fato alcançados, inclusive na parte de estrutura física e também departamentos. Bom, pessoal, agora vamos conversar sobre estratégias. Se os objetivos indicam o que queremos para a organização no futuro, as estratégias elas representam um caminho que nos permite o alcance desses objetivos. Os objetivos são o que e as estratégias são como chegaremos lá. Mas por que esse nome, estratégia, né? Estratégia vem do nome de um general, um tipo de general grego, né? Stratégos, que era o general encarregado de conduzir o exército para os campos de batalha. Havia generais que planejavam, né, a batalha no teatro de combates, né, e esses generais seguiam com as tropas, coordenando, né, o esforço de luta dentro daquilo que foi planejado. E havia o caso também de generais que planejavam e iam para a linha de frente nos combates. Entre esses, um dos mais famosos generais gregos de toda a história foi Alexandre, né, no tempo em que a Macedônia era ligada à Grécia Antiga. Hoje a Macedônia é um país separado da Grécia, mas a cultura dos dois países é muito próxima, e Alexandre pertence à tradição helênica, porque naquela época a Grécia chamava-se Hélade. Né? Um pouquinho só de história, para que vocês entendam de onde vêm certas expressões. E, aliás, o nosso idioma está cheio de expressões gregas, né? O nosso e vários outros do mundo ocidental. Bom, com relação às estratégias, é importante o seguinte, pessoal. A seleção e a formulação de estratégias realmente constituem problemas complexos, né? Porque há sempre diferentes caminhos, alternativas e formas para você, de fato, atingir uma determinada meta. Às vezes você fica diante de uma situação desse tipo aí. Que caminho eu vou tomar? E isso é válido para iniciativas que vocês estejam elaborando, como é válido até para a nossa própria vida, né? Que decisões eu devo tomar? No plano de iniciativa empresarial, quando eu dirigi escolas de natação, e eu dirigi durante muitos anos, né? Eu acabei me deparando com uma decisão necessária de aquecimento de piscinas, e a decisão era difícil porque haviam várias modalidades de aquecimento, mas todas envolviam custos elevados, questões de segurança, de poluição também. E eu tinha que tomar uma decisão com relação ao aquecimento e estava preocupado em tomar a melhor decisão possível, até que eu fui dar uma palestra em 1993 para empresários da natação em São Paulo, na cidade de São Carlos, onde há uma universidade federal, lá, a Universidade Federal de São Carlos, e eu fui, depois da reunião, abordado por uma representante de uma empresa americana que estava trazendo para o Brasil a inovação tecnológica
das chamadas bombas de calor. E esse equipamento já estava sendo instalado em várias academias no estado de São Paulo, e um dos proprietários da academia, que assistiu à minha palestra, me levou na academia dele lá e disse: Leandro, isso aqui é a melhor coisa do mundo, não tem poluição, aquece mesmo a piscina e o custo elétrico é baixo porque é a mesma energia elétrica usada para acionar as bombas que fazem a água ser movimentada, né, na piscina, portanto, é um investimento que vale cada centavo. Bom, eu aí, diante disso, acabei batendo o martelo em direção a essa opção e, de fato, foi a opção mais bem sucedida e foi a primeira vez que no Rio de Janeiro foram instalados os equipamentos desse tipo. Em Nova Iguaçu, pessoal. E houve uma espécie de visitação a Nova Iguaçu por causa disso. As pessoas queriam conferir mesmo se a piscina de fato funcionava com o aquecimento prometido pelo equipamento, que era um equipamento realmente de última linha, que vinha com 5 anos de garantia, inclusive. Né? E foi uma decisão difícil, muito difícil. E eu cruzei os dedos até ver realmente o equipamento funcionando e entregando, né, por assim dizer, aquilo que era prometido. Foi, de fato, muito importante. Como foi importante também uma decisão pessoal que eu tive que tomar na minha vida com 29 anos, já casado, pai de um filho, esposa grávida, e não estava insatisfeito no meu primeiro emprego federal, que foi justamente como professor da Escola de Marinha Mercante. Aí foi uma decisão pessoal. Tá? E eu pedi demissão porque eu queria trabalhar muito com natação. A Escola de Marinha Mercante era um lugar ótimo para se trabalhar, salário muito bom, mas eu não poderia desenvolver o que eu queria desenvolver em natação. Eu era treinador de natação também e eu acabei tendo de deixar o meu emprego, primeiro emprego federal, não foi uma coisa nada fácil, tá? Mas foi a decisão acertada porque anos depois eu entrei para a nossa universidade em 1995, 9 anos depois, é verdade, mas exatamente num concurso público para natação, que era o que eu queria, esportes aquáticos, mas em tempo integral. Na Escola de Marinha Mercante, eu ia ter muito pouco tempo ligado com a natação e ia estar envolvido com outras atividades que já não eram mais as atividades nas quais eu queria prosseguir na minha carreira. Então, eu tinha um objetivo na minha vida, que era crescer profissionalmente. E tinha várias estratégias. Uma dessas estratégias era prosseguir na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. E eu até gostaria de ter seguido, sim, muito, mas infelizmente não foi possível por esse motivo. Só estou ilustrando essas duas questões para dar a vocês uma noção de como pode ser, às vezes, difícil lidar com decisões estratégicas e todo gestor, se há uma qualidade que ele precisa ter, é capacidade de decidir, porque decisão vai fazer parte do dia a dia dele, com certeza. Sobre estratégias, quais são as principais características? Né? Elas têm de ser específicas e concretas. Elas precisam ser mensuráveis e avaliáveis, ou seja, você tem que medir tudo, inclusive preço e a relação custo-benefício. Você tem que ter uma avaliação disso. Elas têm que ser realistas e factíveis. Tá? Tem que ser aquele negócio preto no branco. Vai ser isso porque vai gerar aquilo. E tem de ser compreensivas e motivadoras, porque, na verdade, esse termo motivadoras
Eu estou usando ele porque está na bibliografia do autor espanhol, mas é compreensivas e incentivadoras da equipe de trabalho. Porque às vezes você está numa organização pública, mesmo uma organização privada, e você elabora uma estratégia que ela não é bem compreendida pelas pessoas que trabalham com você e, consequentemente, não vai incentivar a turma a dar o melhor de si, a comprar a causa, como se diz. Isso pode ser um problema para a sua iniciativa, se você estiver precisando de muitas pessoas colaborando para que a sua iniciativa, de fato, seja bem sucedida. Bem, vamos aqui a alguns exemplos. Um objetivo, eu já comentei com vocês, implantar o curso de doutorado na Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estratégia, convidamos o coordenador da Área 21 para visitar o nosso programa de pós-graduação em Educação Física. Isso, inclusive, o professor Roberto Simão teve essa ideia, perguntou para mim o que eu achava, eu falei fechado, e o que ele precisa? Ele precisa da passagem do avião, ok, vamos ver como é que estão as contas da escola, e financiamos a vinda de avião, estadia no hotel, para que ele viesse, então, avaliar as nossas possibilidades com relação a isso. Detalhe, pessoal, essa reunião foi realizada num dia de jogo da Copa do Mundo de 2014, dia que o Brasil jogava contra o Chile. Para vocês verem que numa hora dessas não se brinca em serviço. Apresentar projeto de implementação em acordo com as diretrizes da CAPES. Essas eram as estratégias que nós tínhamos que seguir, tá? E uma outra que foi solicitada, inclusive, pelo coordenador da Área 21, estruturar a secretaria do nosso programa de pós-graduação em Educação Física em conformidade com as atividades que seriam exigidas pelo curso de doutorado. E isso foi seguido, pessoal, e foi um dos pontos do nosso planejamento estratégico que eu comentei com vocês, que foi de fato alcançado. Outros exemplos? Aí vamos a um exemplo, por exemplo, está ótimo, né? Um exemplo relacionado a instalações esportivas municipais hipotético, tá? O que eu quis dizer isso? Um exemplo hipotético, né? Não um exemplo, por exemplo. Estratégias, aumentar, vamos lá, o objetivo qual é? Reduzir o déficit financeiro, no caso, de instalações esportivas municipais. Aí vamos lá. Estratégias. Aumentar o preço de uso das instalações. E será que isso aí realmente seria o melhor? Reduzir pessoal. Pode ser um problema. Quem é que vai cuidar, né, para que o local fique em condições de uso? E quem é que vai organizar os eventos? Modificar a forma de gestão. Opa, isso aí pode ser o caminho. Reduzir gastos de funcionamento, tudo que a gente puder reduzir sem prejudicar o local e a qualidade de serviços, a gente deve sempre estar tentando, né? Desenvolver programas de marketing, bom, sim, se houver recursos, tudo bem, tá? Fechar instalações deficitárias, pode até ser, desde que isso seja a última opção. Então vejam aí, nós temos uma série de estratégias e o gestor municipal, que poderá ser você, hein? Poderá ser um de vocês, hein? De repente, um de vocês aí, eu acabo tendo notícias que está dirigindo a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do município de Niterói, do município do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, onde eu moro, né? E, de repente, você vai ter que lidar com essa decisão aí, né? Não é fácil, tem que ser muito bem examinada a situação. O objetivo vai ter que ser cumprido, né? Mas qual será a melhor opção, né, de estratégia? Esse é que é o X da questão. Enfim, pessoal,
É preciso entender as estratégias dentro do processo do planejamento estratégico nesses termos. Você tem os objetivos gerais, você a seguir tem as estratégias, né, que serão formuladas para esses objetivos gerais, os projetos que vão viabilizar as estratégias, e tudo isso vai ser integrado no que nós chamamos de plano operacional anual. Só que isso nós vamos conversar na nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção de todos. Como eu sempre digo, comentários e dúvidas, enviem mensagens para o nosso grupo de WhatsApp ou no canal do YouTube, tá, pessoal? Se vocês entrarem lá no canal do YouTube, de onde vem de onde vocês recebem os links, também pode ser lá, tá? Pode ser tanto no canal de WhatsApp como no canal do YouTube. Se for no canal do YouTube, o que vai ocorrer? Eu vou trabalhar para que, além de graduação, as nossas aulas possam servir como extensão ou atividades complementares. Porque eu estou disponibilizando publicamente as nossas aulas no meu canal do YouTube. Eu sou professor de uma universidade pública, estou disponibilizando as aulas publicamente. Quem quiser entra lá, faz observações críticas, envia dúvidas, tudo bem. E aí, quem for fazendo isso, eu vou apresentar tudo isso do canal como prova de que está havendo, na verdade, uma participação, inclusive para o público externo, que não precisa ser aluno da FD, não precisa nem estar fazendo educação física. Se quiser olhar ali a aula, pode olhar, só vai saber, como eu anuncio sempre nos nossos slides, eu estou anunciando aulas e de um curso de uma determinada universidade. E aí a pessoa, é lógico, já está avisada disso, mas se quiser pode colocar perguntas, pode tirar dúvidas, não há problema nenhum, tá? As grandes universidades, inclusive algumas aqui do Brasil, elas colocam aulas delas gratuitamente na internet. E eu, como professor de uma universidade pública, não vejo problema algum de colocar as aulas nossas lá. Isso não está sendo monetizado, não tem nada de propaganda nessa história, não tem nada de privatização de coisa alguma. É informação de universidade pública para o público, enquanto estamos tendo as nossas aulas no PLE, e isso, dependendo do que eu tenha lá de comentários, eu vou entrar com um pedido para que seja também extensão ou atividades complementares, ou os dois juntos. Tá? Pessoal, terminando essa aula, eu anuncio que está aberto também, tá, o período para apresentação do nosso terceiro trabalho, ok? Esse trabalho é exatamente de formulação de objetivos e estratégias da iniciativa que vocês estão elaborando. E já vieram muitos trabalhos sobre missão, visão, valores e também sobre análise SWOT. Já corrigi os que vieram e os que continuarem vindo eu irei corrigir. E não apenas às quartas-feiras, tá? É até importante que eu vá corrigindo ao longo da semana, para que não acumule muita coisa também para mim, tá? Mas, por enquanto, a qualidade dos trabalhos está muito legal. Uma boa noite para todos, muita saúde, muita proteção para vocês e para os familiares de vocês. Um grande abraço.